E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da força eletromotriz. Vamos à leitura do enunciado. Considere o exemplo visto na seção 6.8 de uma solução iônica de HCl com um gradiente de concentração na direção x em circuito aberto em equilíbrio térmico a temperatura T. Item A. Usando os resultados obtidos, observe o quadro, calcule a razão n em x2 sobre n em x1 das concentrações de íons nos terminais x2 e x1, entre os quais existe uma força eletromotriz. Muito bem. Para responder o item A, eu vou recorrer a essa expressão já deduzida por nós em vídeos anteriores. Sendo assim, obtemos o ln da razão n em x1 sobre n em x2 é igual a menos a carga elementar, que multiplica a força eletromotriz, vezes a mobilidade iônica do íon H+, sobre o coeficiente de difusão do íon H+. Observe a expressão obtida. Logo, o n em x1 sobre o n em x2 é igual a exponencial, observe a sua representação, é igual a exponencial de menos ezinho, vezes a força eletromotriz, vezes mi mais sobre d mais. Muito bem? Para obter a razão pedida no item A, eu vou elevar os dois termos dessa igualdade a menos 1, para manter a igualdade. Consequentemente, elevando essa fração a menos 1, obtemos n em x2 sobre n em x1. E isso é igual. Essa exponencial está elevada a menos 1. Aqui basta multiplicar os expoentes. Menos 1 vezes esse sinal de menos deixa essa fração positiva. Portanto, do lado direito, nós temos a exponencial dessa fração positiva. Então, ezinho vezes a força eletromotriz vezes mi mais sobre d mais. Muito bem. Observe o resultado obtido. Vamos agora para o item B. Vamos fazer a leitura. Identificando o resultado com o fator de Boltzmann ilustrado no quadro, demonstre a relação de Einstein, ilustrada aqui no item B. Muito bem. Do estudo da termodinâmica estatística, sabemos que n em x1 é diretamente proporcional à exponencial de menos E1 sobre kT. Da mesma forma, n em x2 é diretamente proporcional à exponencial de menos E2 sobre kT. Fazendo a razão n em x2 sobre n em x1, a partir desses resultados, obtemos n em x2 sobre n em x1 igual. Então aqui nós temos a exponencial de menos E2 sobre kT, dividido por essa exponencial de menos E1 sobre kT. Eu vou jogar a exponencial para cima, trocando para o numerador, trocando o sinal do expoente. Então aqui, vezes a exponencial de E1 sobre kT. Muito bem.
Consequentemente, N em x2 sobre N em x1 é igual a... Então, aqui nós temos a exponencial do seguinte termo, da seguinte fração. Então, aqui nós temos... Eu vou somar os expoentes. Então, nós temos E1 menos E2 sobre KT. Muito bem? Desta forma, nós temos que N em x2 sobre N em x1 é igual. Aqui nós temos a exponencial da seguinte fração. A energia E1 eu vou substituir pela carga vezes o potencial elétrico V1, menos a energia E2, que é dada pelo produto da carga elementar E pelo potencial elétrico V2. Muito bem? Tudo isso sobre KT. Muito bem? A partir de agora, nós podemos igualar as frações que aparecem nas exponenciais. Sendo assim, nós temos a seguinte igualdade. A carga elementar vezes a força eletromotriz vezes μ sobre D+, isso é igual. Nós temos aqui a carga elementar, que multiplica V1 menos V2 sobre KT. Observe a igualdade obtida. Aqui nós podemos simplificar a carga elementar. E conforme vimos no vídeo anterior, V1 menos V2 é igual à força eletromotriz. Portanto, eu posso simplificar esses dois termos. Logo, observando a igualdade obtida, vemos que D+ sobre μ, invertendo a fração do lado esquerdo, isso é igual ao inverso de 1 sobre KT, ou seja, KT. Fica demonstrada a relação de Einstein. Observe o resultado obtido. Vamos agora para o item C. No item C, ele pede para uma razão de concentrações N em x1 sobre N em x2 igual a 10, a temperatura ambiente, que eu vou considerar aqui igual a 300 Kelvin, calcule a força eletromotriz resultante obtida. Muito bem? Aqui vale recordar o valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, e o valor da constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Bom, o item C se resume ao cálculo apenas. Bom, nós temos aqui o seguinte, vamos recorrer à expressão já demonstrada anteriormente. A força eletromotriz é igual a... Então, aqui nós temos D+ sobre μ é igual ao produto KT. Então, nós temos menos KT sobre E, sobre a carga elementar, vezes o Ln da razão N em x1 sobre N em x2. Então, aqui nós temos o Ln de 10. Muito bem? Bom, substituindo os dados na expressão obtida, você vai encontrar uma força eletromotriz igual a menos 0,06 volt.
Observe que o resultado obtido é negativo, pois o exercício assume que o número de íons por unidade de volume é maior na posição x1 do que na posição x2, contrariando o que foi abordado de fato na seção 6.8. Com isso, eu encerro esse exercício. Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.